mas a gente vê, estoura muito nas bolhas das comunidades de pais e filhos autistas, né? Pessoas que, tem que orar, tem que repreender, tem que colocar o óleo, porque as pessoas têm uma ideia de que o autismo é uma doença. Se liga, esse é um bate-papo da Juventude Interligados. Eu sou Thiago e ser diferente é normal. Eu sou Neila e vencer desafios é possível. Eu sou Isabela e as diferenças não são um problema porque elas fazem parte da nossa identidade. Eu sou Simon e existe graça de Deus no autismo. Amém. Pessoal, nós estamos hoje com um Se Liga muito especial, onde a gente vai tratar de um tema muito importante, que é o tema do autismo. A gente quer conversar aqui um pouco sobre esse assunto e compreender não somente o que é, né, entender de forma conceitual, mas também entender como que a gente, como ser humano, como cristão, como pessoas que entendem o valor e o cuidado do próximo, como a gente pode, né, servir e ser parte desse processo que a gente tem visto cada vez mais as discussões acontecendo. Então, assim, para a gente poder entender, vamos para o começo. E aí eu quero conversar aqui com os nossos convidados sobre o que seria o autismo. Minha pergunta é, o que é o autismo? Como se desenvolve o autismo? Alguém que nasceu não sendo autista, ele pode, depois de uma idade, se tornar autista, ou a pessoa nasce? E o que é, se nasce, o que realmente é o autismo? O autismo hoje ele está classificado, né, como uma desordem neurológica. E acredita-se que nasce autista, até porque os sintomas eles são aparentes desde a infância. É possível perceber o autismo desde bebês. Então, a pessoa autista, ela vai ter dificuldades na interação, na socialização, nas relações afetivas, né? A maior característica da pessoa autista é que ela não consegue ter relacionamentos interpessoais de ordem... esqueci a palavra. Desenvolver relacionamentos interpessoais no padrão que é considerado normal, né, para a sociedade. Autismo é considerado também, complementando o que a Neila falou, ele é um transtorno global do neurodesenvolvimento, né? E a pessoa nasce autista, as pesquisas já indicam isso. E o que ocorre quando a gente fala sobre o que é autismo é que quando a gente está na barriga da mãe, no desenvolvimento intrauterino, o nosso cérebro ele se desenvolve milhões e milhões de neurônios. Milhões e milhões e milhões e milhões. Então, quando o autismo acontece quando não há o que os especialistas chamam de poda neural. Tá? Então, é normal que ao nascer, muitos neurônios morram. Muitos neurônios eles sejam descartados, eles não sejam utilizados. No caso do autismo, a criança ela nasce sem essa poda neural. Então, o que ela tem é um excesso de neurônios, um excesso de conexão, de sinapse, e que vai dificultar com que esse cérebro ele se desenvolva como os outros que não nasceram autistas. Complementando a fala de Simon, algumas pessoas levantam a hipótese de que foi adquirido o autismo porque essa poda neural ela também acontece a partir dos 3 anos de idade. Então, até os 3 anos, a criança apresenta um desenvolvimento que é classificado como normal. Aí, a partir dos 3 anos, depois dessa poda, ela passa a apresentar comportamentos que estão classificados no autismo. Então, por isso que algumas pessoas levantam essa bandeira de que a criança desenvolveu autismo e não nasceu com. Entendi. E também tem alguns tipos de autismo que a criança ela começa a desenvolver, né, falar, e ela desenvolve relacionamentos, mas ela tem um retrocesso e ela retrocede, e nesse retrocesso ela
trava, né? Então, as pessoas acham, poxa, mas ela não era assim antes, ela está assim agora. Porque não existe só um tipo de autismo, são vários tipos de autismo, né? Esse era um ponto, né, que eu ia até perguntar, que eu vejo muitas pessoas dizendo assim que a pessoa tem um grau, né? Fulano tem um grau de autismo que é leve, outro que é, né? E como que funciona isso? O que seria que distingue esse tipo de autismo, esses graus de autismo? Na verdade, eu acho que é uma questão mais de suporte, né? Isso. Tem o suporte 1, suporte 2 e o suporte 3. É tipo assim, o quanto essa criança precisa do auxílio de um profissional, ou que um parente também se aprofunde nesse assunto para poder auxiliar essa criança. Já aconteceu uma mudança na nomenclatura. Você fala até grau 1, grau 2, grau 3. Era classificado desse jeito. Hoje é nível de suporte. Nível de suporte 1, 2 e 3. E aí, dependendo do nível, a criança vai precisar de mais auxílio. E dentro desses níveis também existe muita variação. Não existe um padrão. No nível 1, a criança vai ser desse jeito, o portador do autismo. Nível 2, esse comportamento. Não, existe variação nos 3 níveis. São classificados, né, nível 1, 2 e 3, mais uma diversidade de variações de comportamentos e de necessidades em cada nível. E também já está mudando essa classificação para o ano que vem, né? Acho que o DSM-5, que é um dos órgãos que estuda as questões psicológicas e psiquiátricas, já vai mudar essa classificação para deixar em aberto. E estudar cada autista de maneira particular para poder direcionar um tratamento que seja mais específico para aquele autista. Porque veja só, às vezes a gente fala no nível 1, 2 e 3 que é leve, o 1 é leve, o 2, mas assim, para quem vive o autismo é muito pesado, né? Então a pessoa que ela tem o grau 1, ela tem mais 30 a 35% a mais de chance de desenvolver depressão, o índice de suicídio é altíssimo, justamente porque essa pessoa ela tem muitas dificuldades na vida e que talvez a gente não consiga enxergar porque ela é o que se chama de funcional. Ela vai para a escola sozinha, ela toma um ônibus, ela trabalha, ela, entendeu? Então ela leva uma vida que se entende por normal, mas ela tem grandes dificuldades internas que ela não consegue sem ajuda, né? Então, assim, a gente fala 1, 2 e 3 para um efeito de compreensão didática, né? De entender o quanto de suporte, como a Isabela falou, aquela pessoa vai precisar. Mas entendendo que, assim, cada autista ele tem as suas dificuldades e cada autista é um mundo à parte. Exato. Entendi. Você fala que vai mudar, Simon, você fala assim, né? Esse é um termo que está sendo usado, mas provavelmente vai haver uma mudança. E a gente para pensar assim, que há muita mudança à medida que os estudos vão acontecendo, né? À medida que vai se entendendo novas questões sobre o assunto. E aí vamos tentar voltar no tempo aqui. Historicamente, como o autismo ele foi tratado? E se a gente pensar em termos de Brasil, em termos de mundo, quando que surge talvez essas definições, como que era o tratamento, por exemplo, né, o que se fazia com alguém que tinha algum tipo de comportamento atípico, o que mudou de lá para cá, né? Quando a gente olha para trás aí. Então, mudou muita coisa, Thiago. Muita coisa mesmo. Para você ter uma ideia, nos anos de 1920, 1930, as instituições nos Estados Unidos, elas tinham nomenclaturas totalmente diferentes da que a gente tem hoje. Mas que para a época eram os termos que se tinha para utilizar. Por exemplo, uma instituição dos Estados Unidos tinha o seguinte nome: Instituição para Pessoas Idiotas e Mongoloides. Caramba! Que era um termo médico. Sim, nossa. Da época. É absurdo pensar que isso é um termo médico. Entendeu? Então, assim, hoje, com a evolução dos tratamentos e do conhecimento que se tem acerca das deficiências, foi se mudando várias nomenclaturas e o tratamento, na verdade, né? A gente tem registro de crianças que passavam por sessões de eletrochoque, de crianças que viviam institucionalizadas, porque você imagina, na época de 1930, nos Estados Unidos, você tinha concurso das famílias mais aptas dos Estados Unidos da América. Então vinha alguém
queria analisar a sua família e ver se a sua família seria uma família apta para ser o modelo de família americana. Existia concurso para isso. Então, as pessoas que... Família margarina. Exatamente. Então, aquela família perfeitinha, aquela família que tinha um... E a família que tinha um certo desvio padrão era considerada inapta, então ela ia ser excluída da sociedade. E não estou falando nem de autismo, né? Sim. Então, quando você fala de uma criança que grita, de uma criança que se agride, de uma criança que tem comportamentos totalmente diferentes, que não tinha diagnóstico na época, o que se fazia? Essa criança tem que ser internada. Então você imagina uma criança de 4 anos sendo levada pelos pais para uma instituição e que muitas das vezes eles não iam nunca mais ver os pais. Viviam mesmo aprisionados. E eles né? viviam dentro dessas instituições porque o diagnóstico era aquele diagnóstico, o último falou assim, ó, não vai ter o que fazer, essa criança vai viver assim e acabou, né? Então, historicamente mudou muita coisa porque o conhecimento, as pesquisas, né, o avanço de como que as coisas foram caminhando nesse sentido, né? Aprisionadas no sentido psicológico e físico, né? Sim, porque sim. existia uma prisão psicológica, porque não existia investimento em saber o que fazer, de como lidar, e a questão física mesmo. Há relatos de até mães que, por não ter suporte e recurso para saber como lidar, acorrentavam esses filhos ao pé da cama, né? Porque aí eles evitavam a interação com outras pessoas, já que essa interação apresentava uma desordem. Então, a solução que se encontrava era que esses portadores ficassem aprisionados sem contato com a sociedade. Isso. E você para pensar assim, que, por exemplo, as famílias que tinham condições, elas institucionalizavam os filhos, né, nos sanatórios, né, que eram os manicômios da época, né? E quem não tinha dinheiro morava no interior, então manda para uma fazenda, para um lugar, entendeu? Em que não vai ter contato com a sociedade, e lá essa pessoa vai nascer, vai crescer e vai terminar sua vida lá nesse lugar e não vai ter contato com outras pessoas. Então, por que foi evoluindo? Porque existiram muitas mães e pais que lutaram para que os seus filhos tivessem os seus direitos garantidos. Então, a gente vai ver no decorrer da história que muitas mães, isso falando dos Estados Unidos, que onde foi o início dos estudos com crianças autistas, muitas mães começaram a pressionar políticos, começaram a pressionar artistas, pessoas da sociedade, e essas pessoas também começaram a ter filhos autistas. Né? Então, pessoas da sociedade americana, políticos, começaram a ter filhos autistas e encontrou-se nesse mar de questionamento, nessa ansiedade por tentar ajudar os filhos, e aí que foi se criando leis, que foi se buscando conhecimento e se estudando e juntando mães, então começou a partir da família. A garantia dos direitos legais, né? Porque existe uma Constituição que rege o direito de todas as pessoas. Sim. E aí, a partir do momento que esses pais começaram a exigir o direito também dos filhos autistas, começou a mudar a visão relacionada a essas pessoas portadoras do autismo, né? Nesse sentido que começou a se pensar no que fazer. Porque antes não existia um pensamento do que fazer. Existia o pensamento de resolver a questão social, que era isolar essas pessoas. Isso, isola para não ficar no meio ali. Eu lembro de uma imagem assim, falando, eu lembro de uma imagem assim muito famosa até, de crianças assim presas, tipo algemadas, amarradas num ferro, acho que é um radiador, alguma coisa assim. É uma imagem assim mostrando como que lidava com o autismo. Eu vejo até, por exemplo, na cultura mesmo, na cultura pop e tudo, eu vi um texto uma vez, por exemplo, você pega o personagem lá que é o Batman, e você vê a ideia que é criada para as pessoas que têm algum tipo de condição atípica, né? Então, eles são vilões que ficavam num sanatório e que eram presos. Isso. Então, era aquela ideia de cadeia mesmo, de prisão. Então, historicamente, realmente, alguém que tinha algum tipo de condição atípica, e aí, lógico, eu não estou falando necessariamente do autismo, né? Eu falo de maneira geral, qualquer tipo de questão que envolva a sua saúde mental mesmo, né? Era realmente assim, a maneira como lidava era uma questão
quase que criminal, né? A ideia era, eu preciso tirar esse indivíduo do convívio da sociedade. O que vai ser feito com ele? Bom, isso aí não era colocado, né? O importante era tirar ele do meio do pessoal e colocá-lo lá num lugar, e aí ele era amarrado e tal, e a história é muito até triste quando a gente pensa na maneira como lidavam com isso, né? Em relação a essas pessoas, né? E faz a gente lembrar a questão de outras culturas, né? Na cultura indígena, crianças que nasciam com um defeito, né? Antigamente. Sim. Essas crianças não serviam para o padrão daquela sociedade ali, né? Isso. Então elas eram enterradas algumas vezes vivas. Isso. E remete à mesma ideia. Porque as crianças autistas ou com qualquer outro tipo, né, de desordem, antigamente não se encaixava no padrão social. Então não presta para essa sociedade. Então o que a gente faz? Elimina essa pessoa da sociedade. Não havia um pensamento de como eu posso incluir essa pessoa nessa sociedade. Sim. O pensamento era de exterminar essa pessoa da sociedade, porque ela não servia para aquele padrão social. Como se ela fosse um problema, né? Tipo, não vai agregar em nada aqui, então Isso. precisa excluir. Eu quero ler só um pedacinho desse livro aqui, que eu achei bacana demais para trazer aqui para pensar, mas é muito impactante. Olha, nesses concursos que eu falei que tinha da família apta americana, tinha cartazes falando sobre o objetivo daqueles concursos. Eu vou ler um cartaz que estava escrito assim: a cada 48 segundos nasce nos Estados Unidos uma pessoa que, mentalmente, jamais passará da fase de um menino ou menina normal de 8 anos. O segundo cartaz dizia assim: a cada 15 segundos, $100 são tirados do seu bolso para financiar a assistência a pessoas com hereditariedade ruim, como os loucos, os débeis mentais, os criminosos e outros defeituosos. O terceiro diz assim: a cada 7 minutos e meio nasce uma pessoa de qualidade superior nos Estados Unidos. Caramba. Então, ou seja, a família que via esses cartazes, fala assim: poxa, eu preciso criar um filho que seja diferente disso, porque senão vai ser uma coisa horrível para a nossa sociedade. E esses conceitos estão baseados em livros de um cara que futuramente seria inspiração para Hitler. Então, veja como a história está conectada, né? E que essa história da eugenia, né? Da questão de você ter uma raça pura, de você ter um ideal de sociedade, ser humano que seja o ideal central, né? Então, tudo isso está conectado justamente com a história de como que a humanidade, que a sociedade tratava as pessoas que eram diferentes, né? Na história da humanidade, a gente, né, se for buscar, né, historicamente, tudo que era mais frágil, tudo que, né, era inferior, não era um padrão social normal. Então, assim, ao longo da história da humanidade, as mulheres, né, que a gente vai... criança mesmo. Isso, crianças que não tinham respeito de ser criança, né? Era adultos em miniaturas, mulheres que não tinham valor. Então, tudo que fugia do padrão, que trazia uma questão de inferioridade, como esses relatos, não prestava para a sociedade. Então, essa visão, ela é histórica, né? Ao longo da humanidade, da história da humanidade, tinha esse entendimento. Então, quando começa a surgir esses casos no nível que vai aumentando, ampliando, então se pensa no que fazer para eliminar a inferioridade, não para incluir essas pessoas, para que eles se sintam parte da sociedade. Né? Uhum. E, infelizmente, eu acho que a gente, assim, ao longo dos anos, a gente foi evoluindo bastante, né? Muito. Hoje eu entrei na sala de aula, fui acompanhar um menino, e aí eu abri a porta, aí veio logo as crianças, né? Quem é você? Não sei o que, perguntando. E aí, uma menina veio até mim e falou assim: tia, esse aqui é fulano. Só que você tem que ter muita paciência com ele, porque ele é diferente. Eu falei: ele é diferente? Como assim ele é diferente? Não, tia, ele tem autismo. Eu falei: o que é autismo? Fui puxando dela e ela foi conversando comigo. Então, assim, é interessante, porque já tem um olhar diferente. Sim. Tipo assim, com ele você não pode vir de qualquer jeito. Tem que ter mais paciência com ele. Então, isso é muito legal. Só que eu acho que a gente, infelizmente, algumas pessoas... A gente ainda pega essa parte dessa época aí que a gente viveu, de excluir essas pessoas. Então a gente ainda tem esses resquícios que eu espero que eles sejam
As crianças dão show, né? Não, Assim, as crianças, elas são... Eu vejo assim, as crianças, assim, as salas, meu Deus, os meninos, assim... a minha experiência no colégio, né, que trabalho já há bastante tempo, o Colégio Batista aqui, é assim incrível como eu vejo os meninos acolhendo mesmo assim, gincana. Meu Deus, os meninos pegam pelo braço e ficam a gincana todinha ali, naquele momento de irritação, naquele momento de barulho. Aí às vezes alguns colocam fone para diminuir, né, aquele nível de ruído que é muito, todo mundo batendo, fazendo zoada, mas os meninos estão lá junto porque eles fazem questão de estar ali acompanhando, assim. Então essas novas gerações, eles têm dado show, assim, nesse sentido, né? De acolher e de incluir, né? A criança, ela é livre de preconceitos, né? Verdade. Ela vai desenvolver o preconceito porque ela vai adquirir através da visão do adulto. Exatamente. Então a criança, ela tem esse perfil de acolher, de entender, até de instruir o adulto no que fazer. Verdade. À medida que ela vai crescendo, né, os padrões sociais, ela vai internalizando muitos comportamentos adultos e aí a visão começa a mudar. Começa a mudar. Isso. E é interessante que, se você for parar para pensar, por exemplo, né, eu comecei o meu curso de Educação Física na UESC em 2004. Em 2005, a gente tinha uma disciplina chamada Educação Física Especial. A gente começou a estudar autismo, pensar sobre autismo nessa época já... mas se você entrasse no Google, naquela época, e pesquisasse por algum artigo científico voltado para autismo, você ia achar, em língua portuguesa, 5 artigos, 3 em português de Portugal e 2 em português brasileiro, né? E se você fosse no Google em inglês pesquisar sobre autismo, você ia achar 7, 8 artigos. Era um pouco mais. E hoje, quando você pesquisa no Google, na rede social, você tem muito conhecimento compartilhado, né, nas redes, no YouTube, nos streamings, tudo mais, você tem muito conteúdo hoje, né? Então a informação ela começou a ser difundida e muito difundida, muito também pelo impulso, pela alta exposição de pais, de mães e de outras pessoas, de profissionais, e dos próprios autistas hoje, que também falam muito sobre si mesmos, né? Então, hoje a gente tem muito mais conhecimento também, e o tratamento é diferente por conta do conhecimento que se tem, né? Da informação. Eu vi uma série, eu assisti, acho que, eu não lembro se eu vi a segunda temporada toda, mas eu comecei a assistir e acabou que eu parei, uma série chamada Atypical. Comecei a assistir. E muito interessante, assim, eu vi algumas coisas ali que eu achei muito interessante na maneira como se retrata ali, né? Eu não sei se a série tem problemas, por ser leigo em relação ao assunto, mas eu me senti informado em muitos pontos do que a série abordou ali, em relação até a questões de como, né? É lógico que, como a gente já colocou aqui, há diferentes maneiras da pessoa autista, porque quando a gente fala assim, né? Fulano é autista, parece que nós estamos falando de um padrão ali formal. E, na verdade, todo ser humano é um indivíduo e tem as suas próprias particularidades, e não seria diferente também com a pessoa ali portadora do autismo, né? Mas, assim, eu acho interessante essa discussão. Quando a gente olha para a série, né, que é uma experiência que eu tive, e outros assuntos, você tem muita fala, e inclusive eu estou falando aqui com muito cuidado para não soltar alguma palavra errada sobre o assunto, né? Mas você tem, às vezes, muitas falas, muitas ideias, até conceitos, né, colocados que são errados, que são equivocados. Aqui agora, gente, vai ser como uma espécie de serviço de utilidade pública. Né? Vamos lá. O que a gente pode falar de ideias ou de conceitos ou até mesmo de recomendações que seriam erradas quando se trata do autismo, né? Que tem gente que quer saber de tudo e, na verdade, está falando errado. O que a gente pode dizer, então, sobre isso? Então, eu acho que incapacitar a criança, né? Às vezes, a mãe, quando recebe o diagnóstico do filho, fica sabendo que ele é autista, aí ela quer super proteger a criança. E às vezes a criança, ela vai fazer alguma coisa, abrir alguma embalagem, fazer alguma coisa, e ela fala, não, você não consegue, deixa que eu abro pra você. Então, assim, a criança que ela é autista, ela é muito literal. Então, ela não tem esse pensamento, tipo, eu não consigo abrir agora, mas lá pra frente eu vou conseguir abrir.
não, eu não consigo abrir e pronto, eu não consigo fazer aquilo e acabou. Então tem que ter um cuidado sobre isso. O que a gente pode fazer em vez de falar, não, você não consegue, deixa que eu faço. Fala, filho, ó, isso aqui é muito difícil pra você fazer, vamos fazer junto, peraí que eu te ajudo. Eu acho que tem que ter um cuidado nessa parte aí, porque eles são muito literais. Eles vão levar tudo aquilo que você for falar e vai levar ao pé da letra. Nossa, eu sou incapacitado, né? E o autismo não é sobre essa questão da incapacitação. Inclusive, a gente falou na definição o que era ser autista, e às vezes quando os pais recebem o diagnóstico do filho, eles ficam tentando justificar, não, mas ele é muito inteligente, não, mas ele interage. Sim, ele interage, sim, ele é muito inteligente, mas tem a questão de que para aquela faixa etária ele não faz aquilo que ele precisa o que ele precisa fazer, ele não faz as habilidades isso. desenvolvidas. Além disso, é importante evitar termos dizendo que essa criança é doente, atribuir, né, coisas que não estão relacionadas ao autismo, porque existe um entendimento social. Todo mundo que busca entender um pouquinho do autismo vai saber que o autismo é uma doença. Então, a gente não vai tratar essa criança como uma doente, como uma impossibilitada, como Bela disse, né, vai possibilitar essa criança desenvolver as habilidades que naquele momento ela não desenvolve, que se espera que desenvolva, mas por conta das dificuldades que ela apresenta não vai desenvolver. Então potencializar essas habilidades, desenvolver manejos para que ela consiga desenvolver e tirar essas características, né, de que é doente, que não vai desenvolver, que não vai rotular essa criança. Ele não pode desenvolver aquela habilidade naquele momento, mas em outro momento, se for exercitado, ela vai desenvolver. Então, tirar esse rótulo de que o autismo é uma doença, porque não é. Não existe diagnóstico de doença relacionado ao autismo. Isso. E eu acho que, na verdade, a gente precisa, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente informar as pessoas, mais a gente vai conseguir diminuir esse tipo de comportamento de preconceito e também de termos que se utiliza, né? Então, basta uma pesquisa rápida no Google para você saber por que você não deve chamar alguém de idiota, ou o que a gente não pode chamar alguém de utilizar a deficiência como xingamento. Esse cara é autista, não sei o que e tal. Então, basta um pouco de curiosidade, de sensibilidade, na verdade, para você fazer uma pesquisa e descobrir que algumas coisas não devem ser faladas, alguns comportamentos devem ser evitados para com a pessoa. Então eu acho que empatia é o começo de todas as coisas, né? No sentido de acabar com esse tipo de comportamento e de preconceito, da empatia, de tentar se colocar no lugar do outro e buscar conhecimento, né? Porque quanto mais a gente se informa a respeito de algo, ou de alguém, ou de alguma coisa, mais a gente cresce no sentido de respeitar, de entender o outro. Isso para tudo, né? Você conhece uma pessoa e fala assim, não gosto dessa pessoa, tal, mas quando você senta para conviver, para conversar, você muda a sua perspectiva porque você conheceu, né? Então, quanto mais a gente falar sobre o assunto, e eu tenho falado muito sobre isso, seja na minha rede social, quando sou convidado para falar, porque quanto mais a gente falar, melhor vai ser o entendimento das pessoas acerca daquele assunto, e a gente precisa estar sempre falando da maneira mais simples possível, mais clara possível, para que as pessoas possam entender a pessoa autista, para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais respeitosa com as pessoas. Quando a gente fala nessa visão do entendimento da sociedade, né? A gente conhece um autista quando a gente passa a conviver com ele. Existe uma preocupação, uma demanda muito grande da escola, da família, de que a criança autista ela desenvolva as habilidades de leitura, de escrita, na mesma faixa etária que as outras crianças, né? Sim. E às vezes isso não acontece por conta da demanda daquela criança. E aí, na vivência com essa criança, involuntariamente você percebe que essa criança já sabe ler, já sabe escrever, que ele não conseguiu expressar isso ainda de forma convencional, mas que ele sabe, que ele lê um texto, que ele consegue desenvolver uma escrita. Então, só vai conhecer essas habilidades, essas potencialidades que ele já tem quem convive com ele. E para isso a gente precisa ter empatia, respeitar os momentos, respeitar o tempo, que quase sempre é diferente de uma criança que não tem o diagnóstico. Mas a criança autista, ela tem todas essas características que uma criança, né, de forma convencional apresenta, e ela vai apresentar no tempo dela.
Acho importante a gente falar também como igreja que um termo muito importante, né, que deve ser evitado é relacionar o autismo à questão espiritual. Sim. Demonizar o autismo, né? Porque existe estudos que comprovam a origem, que comprovam, né, toda a história do autismo. Então, a gente relacionar o autismo à questão espiritual está fora de contexto, né? É isso. E eu queria falar também que a questão do comportamento que a gente às vezes adquire de preconceito com relação ao autismo passa muito por essa... Eu quero focar nisso, na questão da falta de informação, que as pessoas precisam se informar, elas precisam conhecer o autismo, o que é o autismo, né? Mesmo, não tenho ninguém da minha família e tal, mas você vai ter contato com alguém em algum momento da sua vida, porque hoje as pesquisas já dizem que 1 a cada 36 pessoas é autista. Então, numa sala de aula com 40 alunos, alguém é autista. Provavelmente vai ter, no mínimo, 1, né? Então, você vai precisar interagir com essa pessoa, né? Então, essa interação, esse conhecimento é muito importante. Simon, às vezes eu vejo até a falta de informação como motivada pelo preconceito também, né? Então, assim, como você não tem uma aproximação ou você não quer... você também não busca se informar, né? Então, se eu vejo como relevante entender, né? Se eu percebo que há hoje muitas crianças que são atípicas, eu preciso entender, né? Eu quero ter informação, eu quero saber, por exemplo, qual um termo que eu posso usar e que não é um termo adequado para descrever aquela criança, né? Ou até uma rotulação que eu estou fazendo, e que eu não devo usar. Então eu quero buscar para poder saber como eu vou me relacionar com a criança, com a família daquela criança, de que maneira até que eu reajo, né? Então a gente tem, por exemplo, meninos autistas no colégio aqui, e tem um mesmo que gosta muito de vir ver minha barba, né? Ele vem, pega a minha barba e tal. Então, tipo assim, o que é que eu faço, né? Eu deixo, eu não deixo, eu falo alguma coisa, eu fico quieto. Então, essa importância de você realmente se preocupar com o outro, né? E de entendê-lo ali para você, sabe, não agir. Aquela famosa pergunta, né? Como Cristo agiria, né? Se Cristo estiver lidando com um autista, como é que Cristo faria, né? Então, assim, acho que esse olhar para o próximo, né? Para evitar determinadas coisas que não vão somar, né? Que vão até prejudicar. Isso, e é interessante você falar sobre isso, porque assim, como cada autista é e é diferente de outros autistas, por exemplo, tem autistas que eles não por conta da sensibilidade, da hipersensibilidade, não gostam do toque. Sim. Então, você tem que entender, bom, naquele autista ali eu posso dar um abraço, naquela criança eu posso dar um abraço, ele vai me retribuir o abraço, outras não vão querer o abraço, outras vão querer o toque, né? Outras não vão querer tocar, outras vão ter hipersensibilidade auditiva, então o falar alto demais, ou então baixar um pouco o tom da voz para que você consiga fazer essa conexão, né? E acima de tudo entender que por trás do autismo você tem uma criança, né? Então, por trás do autismo você tem uma pessoa. Então, às vezes a gente olha para a pessoa com deficiência, seja ela autista ou não, e a primeira coisa que você enxerga é a deficiência. Mas tem uma pessoa ali, tem um ser humano, né, com emoções, com uma vida. E eu participei de um simpósio há uns dias atrás, e o médico falou uma coisa interessante, ele falou assim: eu estou me capacitando para cuidar dos filhos de vocês, porque eu estou cuidando do amor da vida de vocês. Então, toda criança, seja ela autista ou não, é o amor da vida de alguém, né? Sim. Então, quando você para ver a vida por esse ângulo, que você está vendo ou interagindo com alguém que é o amor da vida de alguém, né? Fica diferente, né? Porque às vezes a gente olha as pessoas, a gente se acostuma a olhar as pessoas como objeto, tratar as pessoas de maneira mais fria ou superficial. A informação, ela te liberta dos preconceitos também, isso, né? com Às certeza. vezes você tá ali cheio de achismo, né? Eu acho isso. Eu acho que quando você se informa, você vai adquirir conhecimento para saber como lidar com aquela situação. Eu me lembro, na minha prática, né, de educação, quando eu recebi o primeiro autista, eu nem sabia o que era autismo. Então, ali é um choque de realidade que você tem, né? E aí a gente tem 2 caminhos, né? Ignorar aquilo ou pensar o que eu posso fazer para ajudar essa família, essa criança.
E aí você só consegue ajudar se você buscar o conhecimento. Vai estudar, vai saber o que é, vai conhecer, porque aí a gente vai aprender como lidar com a situação. E é como o Simon diz, né? Ali tem o amor da vida de alguém. Então, se a gente é indiferente a isso, não busca conhecimento para ajudar essa família, porque a demanda é realmente muito grande, né? Então, historicamente, a sociedade ela quer ignorar os problemas. Então, se eu for mais uma que vou ignorar o problema, então eu não vou conseguir ajudar nenhuma família que vai chegar até a mim. Exato. Isso. E assim, a gente pontuou aqui no vídeo vários pontos importantes e as partes, tipo assim, historicamente voltando, como eram tratadas essas crianças e como algumas palavras ditas para essas crianças, né, proferidas para essas pessoas com autismo. E aí a pessoa que escuta fala, meu Deus do céu, que absurdo, né, como era. Mas hoje em dia, pela falta de informação, é pelo prazer de ser desinformada. Que às vezes a pessoa não quer ser informada. Então, pelo prazer, ela acaba repetindo algumas práticas parecidas, né? Algumas palavras que machucam aquela criança. E foi como eles falaram aqui, muito bem colocado. É o amor da vida de alguém. Você tem que ter esse carinho, esse olhar especial para essa pessoa. E como é que você percebe se ela gosta de contato, se ela não gosta de contato? Observando e olhando com amor. Você tem que se interessar e enxergar aquela pessoa como parte da sociedade. É quebrar esse estigma, né, sobre essas pessoas. Deixar de lado essa questão de excluir. É diferente de mim, fica sentado no fundo da sala. Sai da sala, vai para outro lugar. Né? Essa negação. Essa é a segregação. E eu ia falar justamente sobre a questão do comportamento segregador, né? E as pessoas falam, bom, mas você tem essas crianças, beleza, então por que a gente não coloca todos em uma sala, em uma escola específica? Mas porque eles precisam conviver com as pessoas para poder aprender comportamentos que sejam importantes para a vida deles. Onde é que eles vão aprender que eles não podem falar alto demais? É na escola, é na convivência com outras pessoas, né? E onde é que a gente vai aprender empatia se a gente não tiver pessoas que nos façam ser empáticos? Sim. Né? É na convivência. É mão dupla o aprendizado, né? Exatamente. Para as crianças, para ambas, né? Para ambas as crianças, né? E E você vai crescer com crianças que elas vão ou ser empresários, ou ser advogados, ou ser médicos, mas que elas vão ter um tratamento diferenciado com o resto das pessoas, porque lá na infância eles tiveram um coleguinha diferente. Sabe? Então é isso que a gente precisa entender, que a questão da inclusão, da não segregação, ela é importante para eliminar esse tipo de termos, porque, poxa, veja, se eu conseguir criar um vínculo com um coleguinha, que eu gosto daquele coleguinha, que ele é meu amigo, eu não vou aceitar que alguém xingue ele, eu não vou aceitar que alguém trate ele mal, que alguém destrate ele. Então, veja como a convivência, ela é um fator fundamental na educação, né? Na construção da pessoa como ser humano. Pegando o gancho do que vocês falaram aí, eu achei sensacional essa fala, e você disse que o autista, ele é o amor da vida de alguém. Eu vou pegar esse gancho. O autista, ele também é o amor de Jesus. Porque Cristo ama a todas as pessoas, e essa criança, essa pessoa autista, ela também é alvo do amor de Deus, ela também é alguém pelo qual Cristo morreu na cruz. Sim. E aí a minha pergunta é, como igreja, pensando a gente aqui como cristão, como igreja, o que a gente pode fazer, sabe? De que maneira que a igreja pode contribuir para a sociedade e até mesmo no nosso espaço de igreja em relação às pessoas, né? Essas crianças autistas, as pessoas de forma geral. A gente está falando da história da humanidade, né? Historicamente, a igreja também, ela se esquivou de muitos temas polêmicos, né? Na história da igreja, muitos temas eles não eram trabalhados na cultura da igreja, né? Hoje a gente tem uma realidade diferente, né? A igreja ela tem abordado temas que antes eram temas polêmicos, que não eram tratados na igreja. E o autismo é um desses temas. Eu falo assim, como o ministério infantil da nossa igreja, da Igreja Batista Teosópolis. O que nós temos feito como ministério? Capacitado as pessoas que ali estão. A gente tem no nosso ministério pessoas que já estão ligadas à área de educação, né, à psicologia, a outras áreas que convivem com essas crianças e que têm um entendimento do assunto. Mas tem outras pessoas que também são leigas, né, que não têm a oportunidade de estar diretamente ligada
a essas questões. E aí a gente tem proporcionado momentos de discussão mesmo, de falar do assunto, de trazer pessoas para falar sobre o assunto, para que possa capacitar essas pessoas no atendimento a essas crianças. Porque, como já foi dito, né, hoje há estudos que de 36 pessoas, um será autista. Então, as igrejas têm recebido... Vai ter na igreja. Tem recebido constantemente, principalmente nessa faixa etária infantil, crianças autistas. E cada uma delas é um mundo. Cada uma delas se comporta de uma maneira, cada uma delas, né, tem características próprias, inerentes à sua condição. E as pessoas que estão ali, elas precisam estar prontas para receber com amor. Receber com amor e transmitir o amor de Jesus. E como fazer essas crianças entender, né, o amor de Jesus? Muitas vezes é um desafio mesmo. Sim. É um desafio porque a linguagem que a gente usa para uma criança típica não vai ser uma linguagem para uma criança atípica, né? Não típica. Então vai ser uma linguagem adaptada. Existe, né, Simon, que tem uma experiência de um filho autista, sabe que um ambiente diferente, pessoas diferentes, às vezes aquela criança vai a primeira vez à igreja, ele vai desregular naquele dia, porque é um ambiente diferente, é uma proposta de atividade diferente, e aí a gente precisa ter ali pessoas que saibam como lidar, que saibam, né, o manejo ideal para conseguir que essa criança regule e consiga participar daquele momento. Acho que um papel de informar, como a gente está fazendo aqui agora, né? Usando uma rede para que a gente possa alcançar a maior quantidade de pessoas possível, para que elas se integrem mais sobre esse assunto. Também tem uma sacada muito massa, não sei se vocês já assistiram The Chosen, né? Que o diretor traz Mateus com características autistas. Né? Maravilhoso. Isso, gente, muito massa. Ele prega Mateus e colocar características autistas, né? E o personagem também fez um vídeo reagindo aos autistas, né? Falando, nossa, você arrasou, me identifiquei muito com o seu. E assim, a fala que você iniciou, que Deus veio para todos e Deus ama a todos. Então eu acho essa sacada muito importante. E a pessoa que ela é autista, ela entende, ela... Sim. Sabe? Ela não é uma pessoa... Ela entende o amor, alheia, né? ela entende o amor, ela isso, entende isso. o amor de Cristo. E Mateus ali entendendo e às vezes sendo confrontados com algumas coisas, porque quando como eu falei anteriormente, elas são pessoas pensamentos muito lineares, né? Então quando Mateus vê Jesus fazendo alguns milagres, Sim, é ou muito bom falando na série algumas isso aí. coisas, dá um bug na cabeça dele, mas como o amor e a misericórdia de Deus faz com que ele entenda aquilo Sim. também. Eles entendem. Então a gente precisa sim falar do amor de Deus para essas pessoas. Elas não são, como Neila trouxe, né? Não são castigo de Deus, né? Elas são amadas por Sim. Deus. E quase sempre elas vão entender o amor de Deus através da manifestação do meu amor. Claro. Se eu tiver uma atitude de amor, talvez naquele dia ela nem compreenda ali aquela mensagem, ele não esteja confortável para prestar atenção no que está sendo dito ali. Mas se a gente tiver uma atitude de amor, já houve casos no Ministério Infantil de a gente precisar acolher a criança na recepção. E ali, na demonstração de amor, ela vai entender o amor de Deus. Ele veio de casa para assistir a uma aula, a um culto, mas o culto daquela criança foi o acolhimento, o amor, e com certeza ele vai sair dali entendendo que Deus ama ele também. Isso. E assim, Tiago, eu acho que uma das coisas maiores que a gente pode fazer enquanto igreja, eu vou trazer agora um pouco do aspecto da família, tá? Não há como você externar o amor de Deus sem você gerar vínculo, tá? Então, pro autista, para a família do autista, é muito importante o vínculo, né? Se você vai dar aula para um aluno que ele é autista, se você não tiver vínculo com ele, não flui. A afetividade, o vínculo, se você não criar essa liga, né, com ele. E assim, aqui na igreja de vocês têm PG, na nossa igreja nós temos PGM também. É saber da dor do outro, sabe? Às vezes o que a família do autista quer é que alguém vá lá e sente para conversar com você, tomar um café junto. Eu falei numa igreja semana retrasada, minha irmã, eu vim aqui para lavar sua louça hoje. Minha irmã, eu vim aqui para você, se você quiser ir na rua, eu vou ficar com seu filho hoje, sabe? Lá em Gálatas fala uma coisa que é fantástica. Paulo vai falar, levai as cargas uns dos outros, né? E ele vai falar também, leve cada um a sua própria carga.
Pode parecer um paradoxo, mas Paulo está falando o seguinte: bom, você precisa levar suas próprias cargas, você precisa ter sua responsabilidade com você, mas você também precisa dividir com o outro aquilo que o outro traz, né? E dividir com o outro aquilo que você traz também. Então, eu acho que o maior papel da igreja é no relacionamento. Integrar de fato essa Integrar família. de fato essa família e viver e conviver com essa família. Porque, veja, não adianta a gente ter uma EBD super inclusiva se você não tem vínculo com a criança e com a família da criança. Né? Então, uma coisa não está desconectada da outra. Porque às vezes parece que as nossas igrejas, eu estou falando de maneira geral aqui, né, tem uma tendência de se tornar mais um espaço. Mas não é só isso, igreja não é só isso. Igreja é colar junto, é estar junto, é compartilhar, é tudo isso. Né? É chorar com o que se chora, alegrar com os que se alegram. Né? Então, eu acho que a igreja, a partir disso, a partir do vínculo, ela pode fazer grandes coisas. Existe uma questão na família, né, que tem uma criança autista, porque a criança autista às vezes ela vai ter uma disfunção no sono, então aquela família vai passar uma noite acordada, né, por conta de uma demanda e tudo. E a igreja, de fato, precisa entender que essa família precisa ser acolhida com amor, né? Isso. Porque não é só a mensagem pregada, né? É a mensagem vivida mesmo. Isso. Demonstrar amor a essa família, acolhimento, para que ela se sinta incluída de fato, porque a inclusão ela é amplamente discutida em todos os ambientes, né? Vamos incluir na escola, vamos incluir em outros ambientes, mas nem sempre ela acontece na prática como deveria, né? Então, quando a criança autista ela chega à igreja, não chega só a criança, chega a família dessa criança. É como o Simon disse, se não tiver vínculo, a gente não consegue acessar essa criança. Isso. Tem um exemplo do Ministério Infantil de uma de nossas crianças, né? Que ela é uma criança não verbal. Ela é uma criança que está ali inserida e incluída, porque ela criou vínculo com o professor da turma e às vezes ela é ministrada em amor ali só sendo acolhida por ele. Então ela entende o amor de Jesus através da vida dele. Quero até dar um crédito, né, a Miguel, que por sinal é o pai de Bela. Rapaz. Miguel, ele ensina muito mais acolhendo do que ministrando a palavra, né? Quando ele demonstra amor a essas crianças nas atitudes, nas ações. E nós temos uma criança assim que tem um vínculo muito forte com ele. E que a gente vê o amor de Deus através da vida de Miguel. E eu tenho certeza que essa criança, ela entende o amor de Deus através da ação de Miguel com ela, né? No acolhimento, no amor que ele recebe na nossa igreja. E a gente precisa, a cada dia mais, estar falando isso também nas igrejas, porque, infelizmente, ainda existe muita desinformação nas igrejas. E existem igrejas que demonizam tudo, né? Então as pessoas, elas, tudo é demônio, isso é do mal. E a gente vê muitos maus exemplos de pastores, principalmente igrejas neopentecostais, assim. Eu não tenho encontrado isso em igrejas históricas, não tenho encontrado isso, graças a Deus. Mas a gente vê, estoura muito nas bolhas das comunidades de pais e filhos autistas, né? Pessoas que, tem que orar, tem que repreender, tem que colocar o óleo, porque as pessoas têm uma ideia de que o autismo é uma doença. E se é uma doença, precisa ser curada. Se é curada, então vamos para Deus curar. E as pessoas se aproveitam muito da fragilidade das famílias autistas, né? Pessoas que passam por um processo de luto muito pesado, né? E às vezes não conseguem encontrar um médico que seja capacitado também, porque nem todo médico tem essa formação, essa informação, esse conhecimento. E já foi em vários médicos, foi aqui, foi ali, foi acolá, não consegui. Vou na igreja, meu filho vai ser curado e tal. Então, acaba caindo nesse laço de entender que o filho é uma doença e não é, né? E a gente precisa entender que os filhos são herança do Senhor, eles são bênção de Deus na nossa vida, né? Então, seja ele autista ou não, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, né? E as nossas igrejas precisam, sim, continuar investindo em conhecimento e criando vínculo com as famílias, criando esses ambientes que sejam favoráveis para que o autista ele possa evoluir. Você tem uma ideia, eu lembrei aqui de Corina. Corina chegou na nossa igreja tem acho que uns 6, 7 meses,
E Corina, ela é autista, foi diagnosticada autista morando com a avó. E o pastor estava pregando e tal, e o pastor falando sobre conversão. A autista, ela levantou a mão, foi à frente, né? E olha, pastor, eu quero me batizar, falou com o pastor e tal, e a família está super feliz. Quer dizer, então, ela tem a cognição preservada, né? Ela tem as emoções, ela entendeu a mensagem do Evangelho, né? E assim como ela, outros também podem entender. E às vezes, aqueles que não podem entender a mensagem de maneira falada, elas entendem na questão do acolhimento, né? E às vezes a igreja é a única rede de apoio que aquela família vai ter. Com certeza, com Porque certeza. a gente tem casos de crianças autistas que não são convidadas para festa de aniversário. Isso. Que não são convidadas para reuniões sociais. E a igreja não pode ser esse espaço. A igreja tem que ser um espaço de... confrontar, né? Exatamente, de abraçar eles. E eu fui numa palestra semana retrasada e a mãe deu um depoimento assim, sabe, emocionante, que ela falou assim, olha, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, meu marido foi embora, minha família se afastou de mim, mas a igreja me acolheu. Muito bom. A igreja me abraçou, a igreja me amou, e eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela minha igreja, porque a minha igreja esteve junto comigo em todo esse processo até agora, né? Então, assim, existe muita fragilidade na família, né, autista, porque o convívio social é muito reduzido, né, porque não é todo lugar que você vai levar seu filho, né, não é todo lugar que você vai conseguir que ele esteja à vontade e bem, né, e às vezes quando você leva no lugar que ele está à vontade e bem, por conta dos comportamentos que são diferentes dos outros, as pessoas vão ficar olhando, vão ficar apontando, vão ficar comentando. Então é todo um contexto que a igreja pode e deve ser esse instrumento de Deus para abençoar a vida das famílias de crianças autistas. Ô Simon, eu vou aproveitar o gancho aí dessa tua fala, porque não sei se todos que estão acompanhando a gente aqui sabem, mas Simon, ele é pastor, ele é um educador, e ele também é um pai de uma criança autista. E nessa experiência, inclusive, como alguém que é pai, como alguém que tem se debruçado no assunto, Simon também já escreveu um livro. E aí, assim, eu quero muito que você coloque aqui pra gente, não vai ser lógico tudo, mas assim, de uma forma assim breve, essa tua experiência com o autismo, o que você tem como um pai, né, como um educador, como um pastor, descoberto sobre esse assunto, assim, o que é o livro, né, o que gerou esse livro também, né, a gente poder entender aqui. Então, depois que eu passei pelo processo do luto, eu descobri que eu precisava me levantar para poder cuidar da minha família. Simon, me perdoa aqui. Quando você fala processo do luto, você diz respeito à pessoa que recebe a notícia do autismo? Então, vou falar um pouco sobre esse processo. O processo do luto, segundo a psicologia, você tem algumas fases. Você tem a fase da negação, em que você está vendo que tem alguma coisa diferente ali, né? Não é somente quando alguém morre, mas quando você recebe uma notícia que é fora daquilo que você gostaria que fosse. Então, morre o filho idealizado, o filho que vai cumprir todas as expectativas que você espera dele, para nascer o filho real, né? Então, a primeira coisa é a negação. Você está negando, não é possível, não, eu não aceito isso na minha vida, né? E aí entra esse processo de fragilidade, porque aí a pessoa fala, eu vou procurar tudo que for possível para que isso, né, se resolva. Uma gripe não é a mesma coisa, então o que eu vou fazer? Então você tem a fase da negação, você tem a fase da negociação. Deus, se o Senhor curar meu filho, Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou entregar minha vida mais ainda do que eu tenho feito ao Senhor e tal. Você tem a fase da depressão, que é o início da fase da aceitação, porque você já está vendo que realmente aquela realidade não vai mudar, né? O seu filho é assim, e você vai começar a lidar com as dores do que é realmente o autismo, tá? E aí você vem para a fase da aceitação, que é a última fase, né? Que a gente fala que, assim, e esse processo pode ir e voltar, tá? Não é linear, mas assim, nessa fase da aceitação é a fase que você está, ok,
é isso, e agora eu vou começar a ver forma de ajudar para que ele tenha uma melhor qualidade de vida, para que a gente consiga lidar com isso. Então, quando eu passei por essa fase do luto, eu entendi que Deus estava me levantando para poder cuidar da minha família. No início, eu não tinha na minha cabeça planejado de, vou falar sobre isso na internet, vou falar isso para as pessoas, vou conversar com as pessoas sobre isso. Eu não tinha planejado nada em relação a isso. Eu ia ser um pai que ia cuidar dos filhos, ia cuidar da família para poder ficar todo mundo bem. E aí eu me desfiz de muitos cargos, de muitos trabalhos. Eu deixei no meio de um processo a questão de ser presidente da Juventude Baiana. Eu deixei tudo de lado, deixei muita coisa. Falei com o pastor da igreja na época, falei assim, pastor, eu não vou pastorear por enquanto. Eu vou trabalhar e eu vou sustentar minha família e eu vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar da minha esposa, vou cuidar deles. E passei esse período todo e no fim desse período eu comecei a pensar, poxa, mas algumas coisas eu acho que eu poderia escrever, eu poderia registrar para ajudar outras pessoas, para falar com outras pessoas. E aí, no final de 2023, eu comecei a escrever algumas coisas que eu lembrava que tinham sido marcantes para mim e reflexões em cima daquilo que eu tinha vivido com ele, né? E aí surgiu a ideia do livro. Aí eu falei, mas como é que eu vou ter tempo para escrever? E aí eu ia levar ele na terapia, eu peguei um caderno em branco e comecei a anotar as coisas. Ia levar ele em outro lugar, enquanto ele estava sendo atendido, eu estava ali anotando. À noite, depois que ele dormia, eu estava ali anotando. E aí foi surgindo os capítulos e tal, montei tudo direitinho. Fiz a arte da capa sozinho, peguei uma foto e tal e fiz a arte da capa. E aí surgiu o livro. E eu falei, não, vou publicar o livro, vou. E aí, depois eu descobri que para publicar é muito caro, né? Sim. Eu falei, mas eu vou lançar o livro digital, então eu tenho um e-book, né? Tem 120 páginas com referências, com capa, com tudo. Então é um livro pequenininho, dá para você ler direitinho. E tem muitas experiências boas e algumas informações que são importantes. Está disponível o quê? Na Amazon? Está disponível na Hotmart, né? E está lá no meu canal no Instagram, na minha bio. Tem um link lá para você acessar direto, né? E eu estou sempre divulgando ele por aí também, por onde eu vou, né? Pronto. Então alguém querendo um e-book na bio do seu Instagram? No meu Instagram tá lá. Tá na bio do meu Instagram. Naquele Linktree que tem, né? O pessoal faz. E assim, aproveitar o gancho para falar um pouco sobre desinformação também, Thiago. Hoje a gente vê uma polarização muito grande da nossa sociedade, né? E a gente tem que ter muito cuidado porque às vezes existe muita desinformação e essa desinformação pode chegar na igreja também, né? Vacina causa autismo, vacina não causa autismo, gente. Isso é uma mentira. O médico que lançou esse estudo fake, na verdade, ele tinha interesses escusos, né? Inclusive, qual era o interesse dele? Era desqualificar as vacinas que estavam vigentes naquele momento para poder vender a vacina que ele estava produzindo. Então o registro dele foi cassado, ele foi preso, né? Passou por uma série de processos, mas ainda hoje se tem essa coisa, mas é a vacina que causa autismo, né? Então, ainda tem essa desinformação. E por que eu estou falando de política? Eu não vou entrar no mérito da questão política em si, mas a primeira fala de Donald Trump, uma das primeiras falas depois que ele se elegeu vamos combater o autismo e as vacinas que causam autismo. Então, assim, é uma coisa que vem do presidente da maior nação democrática do mundo. É a fala de alguém que, em tese, teria conhecimento para falar sobre, mas não tem. Isso. Então a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, porque esse tipo de desinformação é danoso demais. Por exemplo, há um ano atrás, mais ou menos, eu não sei se vocês acompanharam, o Fantástico noticiou de um cara que ele estava vendendo uma solução que cura autismo. E quando foi se ver, era, na verdade, água misturada com cloro. Meu Deus. Então as crianças estavam bebendo cloro puro, estavam queimando as gargantas, por isso que eles paravam de gritar, de gesticular e tal. Estavam passando por um processo de queimar o esôfago e tal. Meu Deus. Porque alguém estava vendendo, um charlatão, vendendo uma cura milagrosa para o autismo.
Então, a gente tem que combater isso muito e cobrando caro, né? E aí esse cara fugiu para um país que não tem extradição com o Brasil, né? E ele continua espalhando esse tipo de coisa. Então, são situações que a gente precisa estar muito atento com relação à desinformação. E ressuscitam a ideia de que o autismo, ele é uma doença, né? É isso. Que ele é e não é. Inclusive, Simon, um pouco antes você falou, você leu até um trecho. Esse livro que está contigo aí, ele é um livro sobre o autismo, que fala muito sobre o assunto, né? Isso. Dá o nome desse livro aí para o pessoal que deve estar querendo saber. O nome desse livro é Outra Sintonia, a história do autismo. Ele é de John Donovan e Karen Zucker. São dois repórteres americanos, jornalistas investigativos, e eles contam a história das famílias, do primeiro diagnosticado em autismo nos Estados Unidos e de todas as outras famílias que vieram em seguida, e também de como que o autismo ele foi se desenvolvendo, a questão de conhecimento, informação, terapias a partir desse primeiro diagnóstico. É muito interessante. Muito bom. Bom, gente, a gente já está caminhando para o final do nosso papo, e aí agora eu vou pedir para que cada um de vocês assim deixe a sua palavra final para aqueles que estão aqui assistindo e que aprenderam, assim como eu aqui agora, muita coisa sobre o assunto. Uma palavra talvez para as famílias, para quem está na igreja, para pastores, para líderes, enfim, dê aí uma exortação, vamos dizer assim, sobre o assunto. De forma geral, assim, eu gostaria de dizer que informação salva, né? Quando a gente tem a informação, tem o conhecimento, a gente vai conseguir acessar as pessoas e, de certa forma, salvar mesmo daquela condição, né? Que elas estão ali sendo aprisionadas por outras, né? Como igreja, né? Eu entendo que a gente está no caminho certo, caminho da informação, caminho da capacitação, que é extremamente importante para que a gente esteja preparado para acolher essas famílias. Para as famílias, eu gostaria de dizer que vocês não estão sozinhos, né? Porque a ideia que a sociedade passa para a família é que ela está realmente sozinha. E eles não estão sozinhos, assim como tem muita gente que não quer buscar o caminho da informação. Tem uma gama de pessoas que estão querendo, né, se informar para poder contribuir e ajudar. Como igreja, nós também estamos aqui para ser rede de apoio. E para as famílias, assim, eu deixo um recado muito especial, porque na minha atuação como educadora, eu encontro famílias muito aflitas, buscando que essa criança desenvolva num padrão considerado normal, buscando que essa criança esteja integrada em coisas que são ditas como coisas normais. Mas eu gostaria de dizer a essas famílias que tenham paciência, que esperem, né, o processo acontecer, porque mesmo que não aconteça naquele tempo, ele vai acontecer. E às vezes os ganhos que se tem, assim, no ano escolar, não são ganhos do desenvolvimento cognitivo. A criança não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, mas aprendeu a dar um abraço, aprendeu a interagir com os pares, aprendeu a se relacionar. E eu tenho uma experiência, assim, que me marcou muito, de uma família, né, que a avó, no final do ano, aquela criança que é autista, ela não aprendeu a ler, mas a avó falou, eu nunca tinha recebido um beijo e um abraço. E ao final desse ano, o meu neto me deu um beijo e um abraço. Então, assim, é um ganho muito importante. Sim. Porque é uma quebra de muitos paradigmas para aquela criança também. Ele aprender que o contato, né, o toque físico é uma coisa legal e importante. Então, os ganhos podem não ser o esperado para aquela família, mas são ganhos extremamente importantes para aquela criança. Eu acho que eu vou direcionar minha fala, né, para as famílias, de que sempre busquem comemorar pequenas evoluções, né, como Neila falou. Às vezes a gente não vai ter aquela questão, meu filho tá lendo tudo, meu filho não tá, sabe, mas essas são coisas assim que elas vão acontecer. Com o tempo, eu, né, não tenho assim, mas eu tive muitas dificuldades em ler, tive dificuldade em escrever e me formei, né? Não aconteceu no tempo que os meus coleguinhas se formaram, mas me formei. Então, isso não influencia nada, mas olhar sempre com um olhar de amor, né? Sempre ter paciência com a criança que tem autismo. E isso, celebrar, mostrar para ela que você sempre vai estar do lado dela, que vai estar ali comemorando cada avanço, cada aperto de mão, cada abraço, cada conversa assim construída, né, dentro
da limitação da criança, né? Também procurar não forçar ela a fazer nada que ela não esteja afim ou não queira fazer, respeitar o tempo dela, né? Que aí a gente aprende o tempo dela e acaba também entendendo o nosso, construindo o nosso próprio tempo. Então, eu quero dizer para vocês que existe graça de Deus no autismo, existe amor na criança autista, na família autista, que vocês procurem ter coragem, paciência, fé, esperança, que Deus possa encher o seu coração de muita alegria, procure muita informação, conhecimento, faça o que for possível para que o seu filho, para que vocês tenham uma qualidade de vida. Não deixe de olhar para vocês enquanto pessoas, não deixe de olhar para os filhos de vocês enquanto pessoas e das necessidades que cada um de vocês tem. E eu tenho certeza que as coisas vão se encaminhar bem. E eu sei que as igrejas têm se esforçado, pelo menos as igrejas que eu tenho ido, e que Deus possa orientar os pastores a criar vínculo com essas famílias, conhecer as famílias e ser igreja. E ser igreja é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. O meu desejo do fundo do meu coração é que a gente semeie essa palavra, essa mensagem do amor de Deus através dos nossos relacionamentos e da vida que a gente vive. É isso, gente. Eu vou terminar falando que eu olho na Bíblia Paulo dizendo que fez como sem lei para ganhar os que estavam sem lei, como sujeito à lei, como um escravo, como um livre, e aí ele vai estabelecer diferentes maneiras pela qual ele pôde estabelecer uma linguagem para que o evangelho fosse pregado e para que o evangelho pudesse chegar às pessoas. Que a gente consiga fazer esse exercício, né, de olhar para as próprias complexidades e particularidades de alguém que possui esse diagnóstico de autismo, né? E que a gente consiga ainda assim contemplar e pregar e viver e expor, né? Transmitir esse amor de Jesus e que a gente consiga valorizar também, né? As particularidades e saber que esse Deus tão complexo e tão grande, ele usa pessoas e traz pessoas à existência para usá-las com as suas próprias particularidades e suas individualidades, né? Que a gente consiga também se alegrar com isso e ver a mão de Deus também nisso aí. Minha palavra assim fica para vocês, esse papo aqui incrível, e que Deus abençoe sua vida e que Ele, como o pastor Simon falou, te dê graça para que você possa viver e abençoar pessoas ao seu entorno, autistas ou não autistas, certo? Que sejam tocadas por Jesus através da sua vida. Deus abençoe você. Esse foi mais um bate-papo da Juventude Interligados. Se liga, estamos aqui. Fica na paz. Valeu. Valeu. E aí, galera, gostou? Curte, comenta, compartilha, porque essa é uma produção da Juventude Interligados. Teremos episódios às quintas de 15 em 15. Nos acompanhe no Instagram, @juventude.interligados.